Olá, meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Código de Processo Penal de 1832 e por que estudar processo penal da época do Império. Porque se nós entendermos um pouco sobre aquele código, nós vamos entender muito sobre como muita coisa funciona ainda hoje. Então, se liga no vídeo. Bom, vamos começar a história pelo começo. O Brasil se declara independente em 7 de setembro de 1822. Se ele se declarou independente, precisavam então construir um país, edificar um país a partir disso. E o primeiro passo, já se sabia, era fazer uma Constituição. Precisavam disso. Então, em 1823, já no ano seguinte, começam os trabalhos de uma nova Constituição para o Brasil, daquele país que estava nascendo. E é muito interessante que na abertura dos trabalhos da Assembleia Constituinte, Dom Pedro I diz uma frase que mostrava muito sobre o que aconteceria. O imperador jurou defender a futura Constituição, a Constituição que seria feita desde que ela fosse digna do Brasil e dele mesmo. Ou seja, ele só ia respeitar a Constituição se fosse conveniente para ele, se ela defendesse os interesses dele, porque ali já existiam disputas de poder muito marcantes e venceu o lado que tinha mais força. A Assembleia Constituinte não foi muito longe. Em novembro daquele mesmo ano, Dom Pedro I manda o exército invadir a Assembleia e ele destituiu a Assembleia, prendeu deputados, outros foram exilados, porque ele estava insatisfeito com as propostas que vinham sendo feitas de limitar os poderes dele e de definir as atribuições do poder executivo. Então, no ano seguinte, 1824, é outorgada a primeira Constituição do Brasil e que foi muito criticada desde o início, justamente porque concentrava muito poder nas mãos do imperador. Vamos lembrar que naquela época o Brasil não estava totalmente unido e pacificado, muito pelo contrário, a instabilidade política era muito grande e existia um esforço muito grande para manter a unidade do Império, a unidade política do Império. Isso foi gerando com o tempo uma pressão muito grande e em 1831 Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho, que ainda era menor de idade. Então, instituiu-se um período que ficou conhecido como o período da regência, que durou 9 anos, foi de 1831 até 1840. E por que eu estou falando tudo isso e dando esse contexto? Porque aí, é nesse momento histórico que surge o Código de Processo Penal de primeira instância, que era o Código de Processo Penal do Império. A regência foi um dos períodos mais conturbados da história. Ali você tinha diversas correntes políticas brigando por poder, basicamente, dentre tantas outras coisas, mas por poder, e muito disso se viu refletido no Código de Processo Penal de 1832. Nós tivemos um Código Criminal do Império de 1830, sobre o qual eu não vou falar nesse vídeo, mas se você gostar desse vídeo e desejar ouvir um pouco mais sobre o Código Criminal do Império, comenta aqui embaixo. Eu quero vídeo do Código Criminal do Império de 1830. E aí eu gravo para vocês. Ao contrário do que aconteceu na Constituição, que concentrava muito poder nas mãos do imperador, no Código de Processo Penal foram adotadas várias medidas que visavam o fortalecimento das províncias e dos chefes locais. Por isso, foi atribuído muito poder aos juízes de paz, que eram eleitos nas localidades onde eles atuavam. A Constituição de 1824, ela já instituía os juízes de paz, só que ela não dava regulamentação, o que só aconteceu com o Código de 1832. Só para que a gente tenha uma ideia, e agora começando a mergulhar mais na matéria de processo penal, do quanto os juízes de paz faziam naquela época. A primeira coisa, cabia a eles a formação da culpa, essa é a expressão que o Código usava e que deu origem à expressão usada ainda hoje, sumário de culpa, para falar da primeira fase do rito do júri. A formação de culpa, aqui da forma como ela está descrita, nada mais é do que a instrução criminal para a gente nos dias de hoje. E veja você que ela era feita por um juiz de paz e não por um juiz de direito.
Isso é muito importante porque, uma vez admitida a acusação pelo juiz de paz, a prisão era obrigatória, ou seja, admitida a acusação pelo juiz de paz, obrigatoriamente o acusado deveria se recolher à prisão. Então você vê que é uma tarefa importantíssima que ele tinha, e essa era uma das modalidades de prisão cautelar da época. Também se tinha a prisão em flagrante e a prisão nos casos em que o crime não admitisse fiança. Vamos lembrar que na época ainda não existia a figura do inquérito policial, que só seria inventado muito tempo depois. Então, cabia ao juiz de paz tomar conhecimento dos fatos, ocorrido algum crime, cabia a ele tomar conhecimento dos fatos, analisar as provas que tinham sido produzidas, analisar o que se tinha de perícia, de testemunhas e decidir sobre a admissibilidade de uma acusação, para que daí o caso fosse julgado pelo júri, se fosse competência do júri, mas a maior parte dos casos era de competência do júri nessa época. Bom, sobre as competências do juiz de paz, só para destacar algumas. Cabia a ele julgar as contravenções às posturas das câmaras municipais, julgar os crimes que tinham penas mais leves, pois é, ele mesmo é que fazia os julgamentos, conceder fiança, vigiar suspeitos, conceder passaportes e obrigar a assinatura dos termos de bem viver, sobre os quais eu vou falar já já. Havia uma clara acumulação de atividades policiais e judiciais na mesma pessoa, o que só seria resolvido bem depois. Sobre esses termos de bem viver que eu acabei de comentar, o que aconteceu era o seguinte. Eu já falei que a regência foi um período extremamente conturbado da nossa história e que existia pouca coisa que unia as diferentes regiões e realidades do Brasil. Então o que se buscava era uma narrativa nacional que não só legitimasse a monarquia, mas que também integrasse o Brasil e alçasse ele à condição de país ordeiro, integrado, para que ele fosse visto como uma única nação, como um todo. É por isso que a partir de 1830, algumas condutas que até então eram vistas como irrelevantes passam a ser vistas como nocivas para a sociedade. Essas condutas já não eram mais desejadas por aquela sociedade que estava se formando. Então elas passam a ser perseguidas pela via do direito penal. É nesse contexto que os termos de bem viver eram os instrumentos usados para punir essas pessoas de vida desqualificada, ou seja, pessoas que se dedicavam a atividades que não eram mais desejadas pelo Império. Na definição do próprio Código, nós estaremos falando aqui dos vadios, dos mendigos, dos bêbados por hábito, prostitutas, aqueles que perturbam o sossego público e os turbulentos, que por palavras ou ações ofendem os bons costumes, a tranquilidade pública e a paz das famílias. E o que chama a atenção aqui é que nós não estamos falando de condutas consideradas como crimes. Nós estamos falando de condutas que não eram consideradas toleráveis, são coisas completamente diferentes. E os termos de bem viver eram usados para a correção desse tipo de postura. E eles poderiam levar até a prisão em caso de reincidência. Outra questão trazida por esse código é que a partir daí a maior parte dos crimes seria julgado pelo tribunal do júri, o que, entre aspas, configurava uma valorização da consciência pública, da sociedade participando da justiça. Mas já já a gente vai falar sobre isso. A configuração do júri era bem diferente de como é hoje. Você tinha 2 conselhos de sentença. Você tinha um júri de acusação, com 23 jurados, e responsáveis por julgar a admissibilidade dessa acusação, e depois você tinha o júri de sentença, com 12 jurados e responsáveis por julgar o mérito, se eles vão condenar ou se eles vão absolver a pessoa submetida a julgamento. Agora, uma ressalva importante que a gente precisa fazer. Cabia aos juízes de paz a organização das listas de jurados. E eu já falei aqui que os juízes de paz eram eleitos, o que significa que quem colocava os juízes de paz nessa condição eram os chefes políticos. Essa escolha acontecia pelos regimes políticos dominantes em cada localidade e, por consequência, quem era colocado na condição de jurado
eram aquelas pessoas que os chefes políticos queriam que fossem colocadas, com raríssimas exceções. Então, na verdade, o júri dessa época não deliberava pela expressão da consciência pública, pela expressão da consciência do povo. No mais das vezes, o júri não passava da expressão do cacique político que mandava naquela região, o que era uma grave afronta à independência do poder judiciário. Mas era assim que funcionava naquela época. O Código de 1832 também instituiu expressamente o habeas corpus. Há quem sustente de que o habeas corpus já estivesse implícito na Constituição de 1824, mas ele é expressamente previsto pelo Código de 1832. O Código Criminal de 1830 já falava em habeas corpus, mas como a tramitação do Código Penal caminhou mais rápido do que a do Código de Processo Penal, em 30 você teve o Código Criminal do Império, disciplinando como crime, por exemplo, o juiz que retardasse a concessão de uma ordem de habeas corpus, etc. Mas você não tinha o habeas corpus previsto como instrumento ainda processual, como veículo garantidor de liberdade, o que só aconteceu com o Código de 1832. A previsão do habeas corpus ainda era bastante restrita, estava ligada a casos de prisão, então ele era liberatório, mas coube a jurisprudência da época admitir o habeas corpus preventivo. Uma questão importantíssima é que nessa época a lei trazia a seguinte previsão: todo o cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem o direito de pedir uma ordem de habeas corpus. E eu chamo a atenção aqui para a expressão cidadão, numa época, em um Brasil escravagista. E os escravos naquela época não eram vistos como pessoas, eles eram vistos como coisas, como objetos. Então, via de regra, eles não poderiam se beneficiar de habeas corpus, nem impetrar, nem se beneficiar de um habeas corpus. Mesmo assim, o advogado Luiz Gama, grande advogado Luiz Gama, pioneiro no uso do habeas corpus no Brasil e, sem a menor dúvida, pioneiro no uso do habeas corpus para beneficiar escravos, conseguia superar essa questão do cidadão imposto pela lei, argumentando com base em várias leis da época, mas principalmente a gente pode destacar aqui 1831 e 1850, que proibiam o tráfico de escravos. Aliás, o Nelson Câmara, em seu livro Luiz Gama, o advogado dos escravos, registra que o primeiro habeas corpus da época do Império é de autoria do Luiz Gama. Um habeas corpus impetrado em 1874, ou seja, quase 4 décadas aí depois do habeas corpus entrar na legislação, onde se buscava a libertação de uma pessoa acusada do crime de bancarrota, mas que já tinha sido absolvida pelo Tribunal de Relação e continuava presa. Enfim, eu não vou falar aqui de tudo do Código de Processo Criminal de 1832, mas ele foi definitivamente um divisor de águas da época. Mas ele sofreu 2 grandes reformas. A primeira delas em 1841. A regência já tinha terminado, Dom Pedro II já tinha assumido o trono, então você tem aí um esforço para rever aquela ordem jurídica que tinha sido criada no período da regência. Então essa reforma veio justamente para retirar poder das províncias e devolver esses poderes para o imperador. Então, grande parte das atribuições que cabiam aos juízes de paz foram passadas para os chefes de polícia e seus delegados. Curioso que nessa época foi implementado um sistema em que a polícia prendia, investigava, acusava, pronunciava e, em alguns casos, até julgava crimes de menor gravidade. Ou seja, aquela questão de cumulação de funções policiais e judiciais continuava sendo um problema, continuava centrada na mesma pessoa, agora em outra pessoa, mas continuava essa bagunça dessas atividades sendo praticadas pela mesma pessoa. Bom, além das limitações nas competências dos juízes de paz, o júri também sofreu várias alterações. Só para destacar algumas delas, se introduziu a quesitação, foram separadas as questões de fato e questões de direito, também foram aumentadas as exigências para alguém ser jurado e foi abolido o júri de acusação. Essa atribuição que antes era do júri de acusação acabou ficando distribuída no ordenamento, mas em parte ela cabia aos chefes de polícia que iam deliberar sobre a admissibilidade de acusações em determinados casos. Aliás, esse período
ficou conhecido como policialismo judiciário, que é o período de 30 anos em que vigorou esse sistema estranho de estrutura de justiça criminal. Foi ali de 1841 até 1871, onde se teve uma nova reforma, e essa reforma sim cuidou de melhorar um pouco essa questão de diferenciar as atividades policiais de atividades judiciais que seriam exercidas a partir de então por juízes de direito. E a maior inovação trazida, a grande inovação trazida por essa reforma de 1871 foi a criação do inquérito policial, que passados mais de 150 anos tem, pelo código, uma rotina muito parecida com a que existia naquela época em que ele foi criado. Bom, no júri também foram extintas as atribuições das autoridades policiais de formação de culpa, pronúncia, e essas atividades passaram para um juiz de direito, que a partir de então ia ser o responsável por essas questões. Alguns anos depois dessa reforma de 1871, nós tivemos a Proclamação da República, em 1889. E nesse período, a partir daí, o sistema mudou de modo que os estados poderiam legislar em matéria processual. Mesmo assim, vários estados, dentre eles São Paulo, continuaram fazendo uso do Código de Processo Criminal de 1832. E essa situação permaneceu até a edição do nosso atual Código de 1941, e sobre o qual nós vamos falar em outro vídeo. Eu gosto muito de estudar a parte histórica, entender o contexto político por trás de uma legislação, entender por que alguns institutos são configurados de uma forma e não de outra, e entender a influência que isso tem nos dias atuais. Eu confesso que grande parte das coisas que eu trouxe nesse vídeo eu não sabia até estudar para fazer esse roteiro, até reunir essas informações. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, do conteúdo. Se por acaso alguma coisa importante ficou de fora, comenta aqui embaixo para a gente continuar o conteúdo desse vídeo nos comentários. Se você não entendeu alguma coisa, quer que eu detalhe um pouco mais, pode mandar aqui embaixo que eu vou esclarecendo na medida do possível. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!